Olá, tudo bom? Meu nome é Saulo Reis e esse é mais um vídeo da cadeira de tópicos especiais de física. Nesse vídeo a gente vai discutir um pouco o conceito de fronteiras de decisão. Muito bem, né? No problema que eu apresentei antes era uma questão de tumor, né? A gente estava tentando classificar se o tumor era maligno ou não, baseado em apenas uma variável, que seria o tamanho do tumor, e do mesmo jeito que a gente tinha na regressão linear, né? A gente podia atacar um problema de regressão linear com uma única variável, a gente também podia ter um problema de regressão linear multivariável, tá certo? Então aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter também um problema de regressão linear multivariado, né? No que eu estou apresentando aqui é a identificação de diabetes, ou seja, eu posso ter agora um conjunto de dados cujos features, né, as características de cada amostra, no nosso caso, cada paciente, seriam duas variáveis. A primeira variável seria o índice de massa corporal dos pacientes, né? E a segunda variável, né, seria o índice de glicose no sangue desses pacientes, né? Então, com essas duas informações, a gente pode treinar um algoritmo que seja capaz de dizer se a probabilidade de um dado paciente possuir ou não diabetes. O que é que isso gera, né? No nosso caso, no caso em uma dimensão, quando a gente estava considerando o caso de tumores e o tamanho do tumor, você tinha uma fronteira de decisão. Se em um determinado ponto de tumor, para um determinado valor de tumor, a nossa função sigmoidal ela ia passar do valor de 0,5 e assumir um valor acima de 0,5. Para valores do tamanho do tumor inferior a um determinado valor qualquer, a nossa sigmoidal retornaria valores inferiores a 0,5. Esse ponto do tamanho do tumor, onde com o aumento do tamanho do tumor, a sigmoide passa de valores menores do que 0,5 para valores maiores do que 0,5, naquele caso seria uma fronteira de decisão. Só que a nossa fronteira é apenas um ponto. Na hora que agora eu vou para um problema multivariado, né, agora eu vou estar no espaço bidimensional, nesse espaço de features, agora, por exemplo, a minha fronteira de decisão deixa de ser um ponto e pode ser uma curva. Considere que durante a classificação de problemas de diabetes, a gente obtém um gráfico desse tipo, onde os pontinhos vermelhos são pacientes que não possuem diabetes e o pontinho azul são pacientes que possuem diabetes, né? Ou seja, você pode notar claramente que os pacientes que possuem diabetes tendem a ficar em uma dada região desse espaço bidimensional de índice de massa corpórea e de índice de glicose no sangue, enquanto pacientes saudáveis estão em outra região desse espaço, né? Se nós estamos usando uma função linear para poder dividir, classificar pacientes entre potencialmente, né, portadores de diabetes ou não, claramente, né, com uma função linear, a gente deve obter uma fronteira de decisão também linear, muito provavelmente algo como a linha verde na tela, onde se a função linear em duas dimensões que a gente está usando tiver valores maior do que zero, a minha função sigmoidal assumirá valores maior do que meio, então a gente vai dar um rótulo para aquela amostra como sendo de um paciente que muito provavelmente possui diabetes. Se a função sigmoidal assumir valores menores do que meio, essa pessoa não terá diabetes, significa dizer que muito provavelmente a função linear que a gente está usando como argumento da sigmoide possui valores inferior a zero, né? Essa função linear que a gente colocou colocou como argumento da função sigmoide, ela define uma fronteira de decisão. Em outras palavras, se um ponto está acima dessa fronteira de decisão, a gente vai dizer que muito provavelmente aquele paciente é portador de diabetes, e se aquele ponto está abaixo da fronteira de decisão, muito provavelmente aquele paciente não é portador de diabetes. Claramente, né, nem sempre nós teremos fronteiras de decisão linear, né? Nós podemos ter fronteiras de decisões mais complexas. Por exemplo, suponha que a gente esteja trabalhando num problema de classificação, e uma dada classe, né, o nosso target possui um y igual a 1, ou seja, faz parte de uma classe, e possui um y igual a 0 não faz parte daquela classe. E aqui no gráfico a gente vai colocar, né, se ele faz parte, o y igual a 1, a gente coloca ele como os pontinhos azuis, se ele não faz parte, o y igual a 0, a gente coloca ele como pontinhos vermelhos, e nós temos como features duas variáveis x1 e x0. Claramente aqui, ao invés de uma fronteira linear, seria muito mais útil, né, a gente conseguir ter uma fronteira não linear, por exemplo, um círculo ou
uma elipse que passa ao redor dos pontinhos vermelhos, e aí, se o ponto está dentro dessa fronteira de decisão, ou seja, se essa função que a gente está decidindo ela for menor do que zero para dentro dessa região, muito provavelmente a gente vai poder classificar corretamente essa amostra como não fazendo parte da classe. Contudo, se agora o nosso ponto está fora dessa decisão, significa que a nossa curva de decisão assume valores maiores do que zero nessa região, nossa sigmoide assumirá valores maiores do que meio, e assim a gente vai poder, com mais segurança, atribuir a classe, atribuir o rótulo de y igual a 1 para essa dada amostra, tá certo? O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gente pode usar qualquer curva não linear como argumento da função sigmoide, ou seja, essa curva não linear ela vai definir a fronteira de decisão do nosso problema, né? E ao definir essa fronteira de decisão do nosso problema, ela está dizendo em que regiões a função sigmoide, né, em que regiões a função sigmoidal assumirá valores maior ou menor do que meio, tá certo? Esse conceito de fronteira de decisão é muito importante e basicamente o que a gente está dizendo é que ela não precisa necessariamente ser uma função linear de várias variáveis. Né? De fato, a gente pode até usar funções não lineares com ordens polinomiais de ordem qualquer. A gente pode ir até uma ordem polinomial de ordem 6, de ordem 8. De fato, no notebook dessa semana vocês vão estar usando uma função não linear, que será basicamente um polinômio de ordem bem alta. Né? Será um polinômio de ordem alta superior a 2. Né?